Eu ia fazer uma pregação em Belo Horizonte e eu estava fazendo um telhado lá em Volta Redonda, com solda, e eu estava numa altura de quase 10 metros, acima de uma laje, e eu não estava com a máscara, eu estava apenas com a lente, e a lente caiu, espatifou, eu não tinha roupa. E graças a Deus que não estava, o sol forte estava nublado. E eu tinha que terminar aquele trabalho e iria pegar o avião 3 horas, ou melhor, no dia seguinte. Ah, queridos irmãos, só eu sei o que eu passei. Pela experiência, fechava o olho e passava o eletrodo, costurei, fiz o que tinha que fazer, desci de lá quase 5 horas da tarde, trabalhando sem a máscara, sem a lente. 3 horas da manhã, a Lídia me levou ao hospital, consegui dormir, e 7 da manhã eu tinha que pegar avião para viajar para Belo Horizonte. Irmãos, era dor desesperada, e já tinham colocado batata, água morna, água gelada, tudo. E eu estava nesse pronto, acabou o evento. Chegou lá no hospital, eu consegui abrir os olhos na marra lá para ver. Passaram lá uma injeção, não sei o quê. Dentro de uns 10 minutos, não tinha mais nada. A igreja não quer lutar com essa ciência que nos ajuda, que faz transplante. Quantos milagres acontecem e a igreja é sobra em dizer que Deus deu a esses homens a sabedoria capaz de fazer o que fazem. São verdadeiros milagres, obras de Deus, embora muitos deles não queiram aceitar que é Deus. É o meu estudo, é o meu conhecimento. Só que a igreja sabe: olha, doutor, tu tiraste a dor dos olhos do missionário, tu fizeste esse transplante de rim, de pulmão, de coração, seja lá do que for. Quem te deu a capacidade e a sabedoria para fazer isso foi Deus. Eu estava com a missionária indo de Vitória para Itapemirim, no Espírito Santo, quando um carro à nossa frente capotou. Era um sargento e um cabo da polícia que iam dirigindo o carro que nós íamos. Paramos no lado, o carro despencou lá para baixo. E enquanto íamos saindo do carro, vinha subindo de lá 3 pessoas. Era o pai, a mãe e uma moça de 9 ou 13 anos, não lembro bem. E eu perguntei: tinha mais alguém no carro? Não, era só nós, ninguém, não aconteceu. Não, graças a Deus que não aconteceu nada. Era um espanhol. Ele disse assim: graças a Deus não, graças a mim que sou um bom motorista, e se eu não tivesse tirado, eu tinha batido na frente do caminho. O que a igreja quer dizer: tudo bem, é assim que você entende, seja feita a sua vontade. Só que foi Deus que te deu a agilidade para você tirar o carro e estar vivo, com a tua esposa e com a tua filha. Então é necessário que nós abramos a nossa mente para saber o que Deus está fazendo. Os 7 dias da criação correspondem cientificamente a 14 bilhões de anos. Nos 7 dias da criação, durante 5 dias e meio, Deus cria tudo. E no final do 6º dia, Deus cria essa obra-prima da humanidade. E aí Ele entrega tudo para que esteja e para que seja subjugado e administrado pelo homem como um cooperador de Deus. Então a encarnação, esse caminho novo e vivo, não começou há 2000 anos atrás, com o chamado de Maria, com o nascimento de Jesus lá, quando Deus criou o universo. A ciência diz que são 14 bilhões de anos, tudo bem, pois Deus estava lá antes desses 14 bilhões de anos. Não, missionários, são 30 bilhões de anos. Deus está. Não, missionários, são 50 trilhões de anos. Não importa.
Deus estava lá. Esse caminho novo e vivo que Jesus inaugurou para nós, ele veio antes da fundação do mundo, como diz São Paulo, que nós fomos predestinados por Deus para a salvação antes da criação do mundo. Não é antes da criação do homem apenas. Antes de Deus criasse o homem, vamos pegar os 7 dias da criação, vamos pegar a metade de um dia, do 6º dia. Durante 5 dias e meio, Deus preparou todo o universo para receber o seu nome. Maria Santíssima, ela surge no horizonte da história, como diz São Paulo em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, na plenitude dos tempos. É quando vai acontecer a manifestação de Deus. Mas Maria Santíssima, ela não aparece do nada, sozinha. Ela aparece escolhida e querida por Deus antes da criação do mundo. E dentro deste horizonte, desculpem-me que nós não temos tempo para falar sobre isso, mas é necessário, porque se assim não for, nós vamos mutilar tudo. Vamos colocar o carro na frente dos bois, e isso pode comprometer a nossa fé. E nós aqui estamos falando de igreja católica, com todo o respeito devido a quem quer que seja. Aqui não é Assembleia de Deus, aqui não é Batista, aqui não é Quadrangular, aqui não é Universal, aqui é a Igreja Católica Apostólica Romana. E esta Igreja Católica Apostólica Romana, família de Deus, querida por Deus antes da fundação do mundo, ela não é igual a nenhuma outra. Repito-me, com todo o respeito devido a todos. É tudo a mesma coisa. Opa, calma. Eu vou mudar aqui a situação. Missionário, diante do que o Senhor está falando, nós precisamos acolher e entrar nesse caminho novo e vivo que Jesus inaugurou para nós. Sim. Mas como devemos adentrar nesse caminho novo e vivo que Jesus preparou para nós? Alguém tem que falar dele. Como eu posso? Esse caminho novo e vivo é Jesus Cristo. Qual uma das primeiras fontes que eu devo utilizar para conhecer, para entrar, para praticar, para caminhar nesse caminho novo e vivo? Alguém diria, lê a Bíblia. Alguém diria, lê o Novo Testamento. Outras pessoas diriam, leia os 4 evangelhos que você vai conhecer o caminho. Ou melhor, leia o Evangelho de São Mateus. Não, basta o Evangelho de São João. Não. Basta aquele Evangelho pequeno de Marcos, de apenas 16 capítulos. Você lê o Evangelho de Marcos, você vai conhecer esse caminho novo e vivo que Jesus estabeleceu para nós. Pronto. Se o Evangelho de Marcos fosse colocado num livrinho assim, esta é a Lumen Gentium, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, que fala sobre a Igreja. Por sinal, meus irmãos, minhas irmãs, você que quer pregar a palavra de Deus, você que quer ser um catequista, você que quer entrar no ministério da pregação, é necessário estudar os documentos da Igreja, é preciso estudar o catecismo da Igreja Católica, para você não pegar a Bíblia por aí, ler de qualquer jeito e dizer, o Espírito Santo está me dizendo isto, aquilo e aquilo outro, e sair falando o que muitas pessoas falam, e dizem o que querem, o que acham, o que desejam, o que o seu coração está falando contra uma determinada pessoa. Quantas pessoas estão usando textos da Bíblia para machucar outras pessoas, porque aquela pessoa fala diferente, canta diferente, adora diferente, louva diferente, evangeliza diferente. Quantas pessoas estão se escondendo atrás da Bíblia? Para nós falarmos sobre a Igreja de Jesus Cristo, é preciso ler documentos da Igreja, a Lumen Gentium, a Constituição
discussão dogmática do Concílio Vaticano II que fala sobre na igreja. Missionário. Então, o Evangelho de Marcos seria menor que este livrinho aqui, esta Constituição, a Lumen Gentium, e eu estaria conhecendo esse caminho novo e seguro. Estaria assim, porém, de forma mutilada. Este caminho novo e seguro, onde eu disse, ele traz dores, lágrimas, ele traz decisões. Ele traz decisões. Se você andar aqui na cidade de Burbi, eu não sei quantas tem, mas não diferente de muitas cidades do Brasil, quase que a cada esquina tem alguém de paletó e gravata com uma Bíblia dizendo: aqui é a igreja de Jesus, e se você quiser ir para o céu, tem que aceitar Jesus, tem que entrar aqui nessa igreja. E tem uma Bíblia, com uma tradução hebraica, não uma tradução grega, que é a tradução que os protestantes, sobretudo os pentecostais, usam. Alguns históricos pegam a Bíblia católica, a tradução grega, com os seus 73 livros, e a gente começa a elaborar um pensamento. Todos têm a Bíblia, todos têm não só o Evangelho de Marcos, tem 66 livros ou tem 73 livros. Então basta eu pegar esse Evangelho ou a Bíblia toda e conhecer Jesus. O que é que vocês me dizem? Sim ou não? O texto bíblico, por ser um texto, embora ele esteja na conta de texto sagrado, ele é interpretativo. Ele não é um texto monossêmico, ele é polissêmico. Qualquer pessoa que lê o texto da Bíblia, você tem o direito de interpretar aquele texto, de entender aquele texto. Você é um analfabeto, você vai entender aquele texto a partir do seu analfabetismo. Você tem um ensino fundamental, você tem uma estrutura fundamental para entender aquele texto a partir do ensino fundamental. Você é um acadêmico, você é um universitário, você tem uma estrutura universitária para entender aquele texto a partir do conhecimento acadêmico universitário que você tem. Você não sabe ler nada, e alguém lê para você, você vai entender a partir não da tua alfabetização, mas a partir daquilo que os teus ouvidos te disseram, te fizeram compreender. Ou seja, em cada igreja, alguém está falando sobre um texto e está interpretando do seu jeito, é o mesmo texto. É o mesmo texto, mas cada um está interpretando do seu jeito, da sua maneira, segundo o seu nível intelectual. O que significa isso, queridos? Que para nós entrarmos neste caminho novo e vivo, estabelecido por Jesus, nós precisamos de uma fonte segura, de uma fonte viva, de uma fonte nova, inaugurada por Jesus Cristo, e esse caminho deve nos fazer compreender verdadeiramente o que o texto sagrado está querendo dizer. Voltando à questão do respeito devido a Deus, se eu quiser entender as Escrituras Sagradas, eu não posso partir da Assembleia de Deus a partir de 100 anos de história. Eu não posso começar a partir da Igreja Universal da
Os apóstolos, eles não iniciaram no século XVI, eles não começaram no século XX, eles são contemporâneos de Jesus, porque foram chamados por Jesus Cristo. Então, para eu compreender o texto sagrado, na sua semântica e na sua etimologia, eu preciso remontar a 2000 anos atrás, e quando eu volto a 2000 anos atrás, eu deparo-me com Jesus dizendo: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Eu me deparo com a igreja de Jesus, eu me deparo com aquele que falou esta palavra, eu me deparo com os apóstolos, eu me deparo com a sagrada tradição. Eu preciso ir lá. Quem é que leva-me há 2000 anos atrás para conhecer não o livro? Porque os próprios apóstolos não conheceram o livro. Os próprios evangelistas, eles não conheceram o livro Bíblia. Eles escreveram um fragmento, eles escreveram uma porção, eles escreveram uma epístola, mas este trabalho de condensação eles não viram. Na época deles não existia nem ensino, não tinha nada disso. Hoje eu leio na Bíblia, Mateus 16:18, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Só que há 2000 anos atrás, os apóstolos, eles não conheceram isso através de um livro. Eles conheceram isto que hoje está no livro. Por favor, irmão, vem aqui. Eles conheceram desta forma lá em Cesareia de Filipe. O que dizem os homens? Jesus está com os 12, que é o Filho do Homem. Aí Tomé colou e disse: olha, estamos dizendo que é parecido com Isaías, com Jeremias, com Moisés. Tem gente dizendo com Elias, um dos profetas. Aí Jesus vira para o grupo e diz assim: agora me diz uma coisa, vocês que andam comigo, que caminham comigo, para vocês quem é o Filho do Homem? O que vocês dizem ser o Filho do Homem? Pedro levanta-se no meio dos 12 e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. E eu te dou as chaves do reino dos céus. Aquilo que tu ligares na terra será ligado nos céus, aquilo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Este é o poder que Jesus deu para a igreja. Louva Jesus Cristo. Não foi o livro que eles pegaram. Hoje, quando a gente lê São Lucas, no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado, a gente pega o livro e lê e interpreta. Mas a palavra 2000 anos atrás, o arcanjo não chegou com Maria com um livro: prepare-se, Maria, reverência, eu vou ler aqui no livro do Senhor. Entrando o anjo onde ela estava. Você entende, queridos? É um fato. A palavra de Deus não é a Bíblia, não é o livro. A palavra de Deus é Jesus Cristo, o Verbo encarnado. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É por isso que ele vai dizer: em meu nome, em nome da palavra, em nome do Logos, em nome do Verbo, vocês vão orar sobre os doentes, vocês vão expulsar os demônios, vocês vão comer coisas mortíferas e nada lhes fará dano algum, no meu nome. Não é no nome do livro. A gente sabe esse nome através
Ele é o fato, Ele é a realidade, Ele é a essência de tudo. Este caminho novo e vivo, ele foi inaugurado antes da fundação do mundo. E eu preciso conhecer esse caminho novo e vivo. Esse documento, a Lumen Gentium, fala sobre a igreja. Ele coloca Maria Santíssima no capítulo de número 8, já no final do livro. Após 7 capítulos, que o concílio vai falar sobre a igreja, a fundação da igreja, a família de Deus que quer reunir todos os povos da sua família, a igreja, como lemos no número 1 do Catecismo da Igreja Católica. Deus quis reunir todos os homens na sua família, a igreja. O Concílio Vaticano II, ele fala de Maria dentro da igreja. O que significa isso? Maria Santíssima, ela está dentro da igreja. Se este encontro mariano, o primeiro encontro mariano, se Jesus não for o centro, ele não tem razão de ser. Ah, missionário! Lá no projeto Maria Santíssima Volta Redonda, a gente reza as 1000 Ave Marias a cada primeiro sábado de cada mês. A missionária estabeleceu lá a grande intercessão das 1000 Ave Marias e rezamos por muitas milhares de pessoas ao redor do mundo que nos pedem oração. Muito bem, 1000 Ave Marias. Vamos diminuir isso 2 vezes no mês, 3 vezes no mês. Vamos diminuir mais, vamos apertar o cerco. 1000 Ave Marias por dia. Tá bom. Tem Jesus nessas 1000 Ave Marias? Quem é o centro dessas 1000 Ave Marias? É Maria? É São Miguel? É São Rafael? É São Gabriel? A Mariologia, queridos, ela é vista através da Cristologia. A Mariologia, ela não nasce essencialmente e obrigatoriamente como um ponto inicial de tudo. Ela nasce em função de Jesus Cristo. A fé da igreja não é mariana. A fé da igreja não é mariológica. Tudo que eu falo sobre Maria, tudo que a igreja fala sobre Maria, nós podemos provar pelas Sagradas Escrituras, pelo Sagrado Magistério, pelos concílios da igreja. Mas a fé da igreja não é mariológica. Maria Santíssima não é o centro da igreja. Diga comigo, o centro da igreja. O centro da igreja é Jesus Cristo. é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Salvador. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo Jesus Cristo é o caminho novo e vivo. Quando o protestante, e eu fazia muito isso, ele chega dizendo que vocês colocam Maria acima de Deus. Ele está equivocado, ele está falando uma grande besteira, mas ele tem toda a razão, tem todo o direito de dizer isso e dizer coisas ainda piores. Agora, eu católico, eu tenho que saber, não, o centro da minha igreja, o centro da minha fé, não é Maria Santíssima, é Jesus Cristo. O centro da minha fé é Jesus Cristo. Porém, no entanto e todavia, assim como Deus, ele precisa de 5 dias e meio para tudo fazer, para depois fazer o homem. Antes que Jesus cruzasse o horizonte da história humana, ele
novo e vivo. Amém? Amém. Vamos aplaudir Jesus. Está dando de entender, irmãos? Demais. Amém? Amém. Então diga comigo. Eu sou Eu sou de Nossa Senhora. de Nossa Senhora. E Nossa Senhora é minha. Nossa Senhora é minha. Porque eu sou de Nossa Senhora. Porque eu sou de Nossa Senhora. E Nossa Senhora é minha. E Nossa Senhora é minha. Porque Nossa Senhora, Porque Nossa Senhora, que não se conhecia como Nossa Senhora, que não se conhecia como Nossa Senhora, ela fez a vontade de Deus. ela fez a vontade de Deus. Ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Ela entrou pelo caminho novo e seguro. Ela Vivo. examinou por si. Ela é o meu exemplo Ela é meu exemplo de seguidora de Jesus. de seguidora de Jesus. Atenção, irmãos, Nossa Senhora não é uma quarta pessoa da Santíssima Trindade. É um ser humano. Desculpe aqui a hipérbole e o exagero. Como eu, como você, como todos nós. Porém, no entanto e todavia, essa mulher que biologicamente tem a constituição genética igual a nós, guardando as proporções da sua cultura e da sua família, da sua realidade, ela foi escolhida por Deus quando Deus criou o universo há 14 bilhões de anos, porque Ele é onisciente. Ele sabe que estaria hoje nesse celular, esse negócio chique, esse microfone sem fio, nós sabemos tudo. Ele sabia que hoje, aqui em Gurupi, no estado do Tocantins, vocês estariam acabando com o vídeo do povo, fazendo o povo dançar, levantar a mão, plantar banana, sabia tudo isso. Ele já sabia tudo o que ia acontecer. Não havia ainda nem aquele espermatozoidezinho dos pais de Maria. Se nós já estávamos escolhidos por Deus e predestinados à salvação desde a fundação do mundo, muito mais estava Maria Santíssima. Deus sabia que tudo isso ia acontecer. Deus sabia que uma revolução no mundo espiritual iria acontecer. Aquele anjo tão especial que foi obra de Deus, Deus sabia que ele iria levantar-se, Deus sabia da sua inveja, Deus sabia de tudo que ele iria fazer contra Deus e contra as obras de Deus. E por esse motivo, mesmo antes que o homem existisse no horizonte da história, sendo o primata mais minúsculo que nós possamos chegar, Deus, Ele já tinha preparado e escolhido Maria Santíssima. Ontem alguém me disse assim, o padre me falou, Padre Luiz Antônio Guimarães, eu gosto desse nome, Luiz Guimarães, é forte, né? Não é para qualquer um isso. Só quem é, depois disso, só quem é Sidney Washington. Ok. Antes disso é Luiz Guimarães, Antônio Guimarães. É só nós dois mesmo. É igual no Brasil só tem duas negras. Vocês sabem disso? Duas. Vocês não conhecem a história? Vou contar para vocês rapidinho. Uma das negras foi escolhida para ser Nossa Senhora Aparecida e a outra para ser minha esposa, missionária Eunice. O padre me dizia o seguinte, ele escolhe o padre mais preparado, mais idôneo, mais sóbrio, para estar ao lado dele na catedral da diocese.
Deus escolheu a melhor. Não é à toa que vamos ler o Evangelho de Lucas. A escolha de Maria Santíssima. Bendita és tu entre todas as mulheres que já haviam existido na terra, entre todas as mulheres que foram contemporâneas de Maria, entre todas as mulheres que de 2000 anos para cá fazem parte da família humana feminina e daqui para frente ainda farão. Maria Santíssima aparece na plenitude dos tempos. Assim como a manifestação de Jesus se dá na plenitude dos tempos, para que Jesus aparecesse, e isto quem fala é São João Paulo II na encíclica Redemptoris Mater, para que Jesus aparecesse na humanidade, no seio da humanidade, na plenitude dos tempos. Antes, o caminho de Jesus foi preparado por Maria Santíssima. Vamos outra vez. Eu sou de Nossa Senhora. Sou de Nossa Senhora. E Nossa Senhora é minha. E Nossa Senhora é minha. O que estou falando para vocês desde ontem tem alguma coisa a ver com esse encontro ou não? Amém ou não amém? Sim ou não? Sim. Então diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra que está sendo pregada está chegando ao seu coração. Amém? Você está compreendendo? Sim. Não esqueça disso. Se você for rezar um terço na casa de quem quer que seja, no hospital, a uma pessoa que está moribunda, em uma empresa, e primeiro você não levar Jesus Cristo, você está contra a igreja. Este aqui é um dos documentos que é novo, é do Concílio Vaticano II. Só que antes desta encíclica sobre a igreja, em Atos capítulo 4, versículo 12, uma obra do ano 85 da era cristã, grave isso, Atos capítulo 4, versículo 12. Em cima dos céus. A obra da igreja não é isto aqui apenas, irmãos. A obra da igreja, ela está aqui também. Sobretudo, ela começa por aqui. Porque quando você lê esta encíclica, você não vai ler uma página sem que você leia 3, 4, 5 referências bíblicas. Só que é a igreja, através do sagrado magistério, interpretando de forma sólida e sóbria o que está na Escritura Sagrada. Ah, vocês são a igreja dos papas, a igreja do que o Papa ensina nas encíclicas dos papas. Você não sabe nada. Qualquer que seja o documento da igreja, você vai ler o documento e vai ver as notas de rodapé que estão nas Sagradas Escrituras e mais em outros documentos da igreja. Então, este documento eclesial, a Bíblia não surgiu com a Assembleia de Deus, a Bíblia não surgiu com a Igreja Universal, a Bíblia não surgiu com a Igreja Luterana, com a Reforma Protestante. No século XVI, quando Lutero traduziu a Bíblia, o Novo Testamento para o alemão, ele traduziu um livro que já existia. Ele não construiu na Bíblia. Tem muita coisa a ser falado aqui, mas não é o caso agora. Mas para ele fazer aquela tradução do século XVI, ele pegou um livro que já existia há 15 séculos. Se ele não existia ainda, de fato, no livro, mas ele já existia na tradição oral da igreja. Porque antes desta palavra ser escrita, ela foi uma palavra oral transmitida pelos apóstolos, pelos padres apostólicos.
E é desse documento que tem 20 séculos, tem 15 séculos antes de Lutero, tem 20 séculos antes desta encíclica de João Paulo II. Em Atos capítulo 4, versículo 12, nós lemos, escute, guarde isso: em cima dos céus, embaixo da terra, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, afora o nome de Jesus. não. Jesus. Será que eu vou voltar para a Assembleia de Deus para pregar lá? Irmãos, as pregações que estou falando para vocês desde ontem, se era uma igreja protestante, isso aqui, Curupi já estava surdo. Vamos lá de novo. Em cima dos céus, embaixo da terra, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, afora o nome de Jesus. Jesus. Isso aqui é nosso, irmãos. Quem inventou isso não foi Lutero. Quem inventou isso não foi Calvino, não foi Zwinglio, não foi Edir Macedo, não foi a Inês Macpherson, a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, não foi o missionário Davi Miranda, que saiu da Assembleia de Deus e fundou a Deus é Amor. Isto aqui é palavra eclesial, é palavra da igreja. Há 2000 anos a Igreja Católica prega esta mensagem salvífica em Jesus Cristo. Amém? Repetindo, para sair daqui, para que Jesus viesse, Deus prepara, termino agora mesmo, 5 dias e meio, para, na metade do 6º dia, criar o ser humano. Amém? Amém. O homem. Aí terminou e foi-se a manhã e a tarde, e foi o 6º dia. Deus cria toda uma história. Deus cria todo o universo. Deus cria toda a genealogia, gerações, as famílias humanas. E dentro dessa história, Ele escolheu Maria Santíssima para que por ela, e um detalhe importante, Deus não apenas escolheu, venha cá, irmão, por favor. Não fique nervosa não, que eu não. Deus não pegou Maria Santíssima e disse: olha, você vai ser mãe do Verbo e acabou a história, tá? E não tem que falar nada, não tem que dizer nada, você obedeça. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, tá bom? Não foi desse jeito. Não foi uma imposição. E nós professamos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele pode tudo, mas Ele que tudo pode, Ele não fez uma imposição, Ele fez uma proposição. Ele deu o direito de Maria dialogar com os céus através do arcanjo. Mas como vai ser isso? Eu não conheço homem algum. Eu estou me guardando com meu José, quero casar com ele, ter meus filhos com ele. Que história é essa? Aí o anjo disse assim: olha, eu vou te dizer como é que vai ser, Maria. Pense Deus tratando a gente, irmãos. Às vezes nós tratamos as pessoas com carinho, com gentileza, com delicadeza, né? Pense agora Deus tratando com Maria através de um arcanjo. Quem era o arcanjo? Quem era o arcanjo? O ser delicado. Toda a ternura de Deus estava nele. E disse: vou te dizer como é. O anjo estava encantado. Ele só olhava Maria lá de cima.
Agora ele estava olhando Maria face a face, e ela estava olhando ele. Através dele ela estava olhando Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Para Moisés ver Deus, ele teve que se esconder na fenda da rocha. Eu vou passar lá, tá bom? Mas Maria pôde olhar para ele assim de cara. Era o rosto de Deus que ele estava vendo, que ela estava vendo, um olhando para o outro. E Gabriel estava fascinado. Gabriel estava em uma atmosfera que eu não sei traduzir para vocês em palavras. Meu Deus, é essa que Deus escolheu, foi essa que Deus quis. Essa mulher não é uma qualquer, ela não é um ser humano qualquer. O meu Deus Todo-Poderoso te quis, Ele te escolheu, Ele te amou antes da fundação do mundo. Não te preocupa, Maria, o Espírito Santo virá sobre ti, e a sombra do Onipotente te cobrirá com a sua sombra, e aquele que vai nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando Maria escutou tudo isto, ela poderia dizer: legal, bacana, muito bonito, esplêndido, mas eu prefiro o meu José. Vai ali à casa da vizinha. Aqui do meu lado esquerdo, naquela outra rua, tem uma família que tem umas moças lá. Pensa nas meninas direitas, meninas de Deus. Mas naquela hora ela disse: já que é assim, já que tem esse tal desse Espírito Santo, já que tem essa tal de sombra do Onipotente, então eis aqui a serva do Senhor, que a tua vontade, que o teu querer aconteça na minha vida. Amém? Deus deu a Maria a possibilidade de dizer: não, eu não te quero, eu estou fora. O projeto é lindo, é magnífico, é espetacular, mas eu não quero isso, eu quero outra coisa. Então Maria Santíssima não foi um robô nas mãos de Deus, e nós não somos um robô na mão de Deus. Ontem eu dizia: entrar pelo caminho novo e seguro exige de nós decisões. Amém? Amém. Já era para iniciar a missa agora. Canta uma coisa aí. Cante. Pode ir lá. Minha alma retorna a tua paz, como criança tranquila no regaço amor. Fique em pé, por favor. Oh, minha alma retorna. Tranquila, nega sua cor, de sua minha mãe é a Virgem Maria, agora para poder me abraçar, perdoar e compreender. Maria disse para Deus:
Eu quero a tua vontade, eu quero o teu querer, eu quero esse caminho novo e vivo. E neste encontro mariano, não podemos dar para Deus uma resposta diferente daquela que deu Maria Santíssima. Se sairmos deste encontro mariano dizendo foi legal, foi bonito, meu Deus, aquele ministério cantando, a filha do missionário, a missionária, até o missionário falou umas coisas lá maravilhosas, muito bonitas. Mas se nós não conseguirmos fazer a vontade de Deus, entrar nesse caminho novo e vivo, tudo foi inútil o que aconteceu aqui. Por favor, sente um pouco. Já iremos terminar, estou indo para a parte final. Há muito a ser dito a este respeito, mas eu creio que o que dito é compreensível para compreendermos que esse caminho novo e vivo, ele nasce em Deus, ele passa por Maria Santíssima para chegar até nós. Ninguém vai receber uma graça se essa graça não tiver passado por Maria Santíssima. Quando eu digo eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha, eu estou dizendo eu sou de Jesus e Jesus é meu. Porque quando eu digo eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha, eu preciso reportar naquele momento que Jesus disse: atenção, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Vamos fechar o tema deste encontro. Vamos fechar o tema do encontro. Eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. Jesus disse assim: quando eu disser que eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha, eu tenho que ir às Escrituras, a partir da igreja, da sagrada tradição do Sagrado Magistério, e lembrar aquilo que foi dito antes de ser elaborado o tema deste encontro. Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Diga comigo: eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. As obras que eu faço não são as minhas obras, mas são as obras do Pai que me enviou. Está entendido o tema do nosso encontro? Eu sou de Nossa Senhora e Nossa Senhora é minha. Eu e Maria somos um. Eu estou em Maria e Maria está em mim. As obras que eu realizo não são as minhas obras, mas são as obras de Maria. A maior resposta que podemos dar a Nossa Senhora não é a devoção. A maior resposta que podemos dar para Nossa Senhora é a imitação. Diga comigo: a maior resposta a Maria Santíssima não é a devoção, é a imitação. Então vamos ser como Maria, porque dessa forma o projeto de Deus se consolidará na nossa vida e na nossa história. Terminando esta parte, posso terminar? O padre está dizendo que posso terminar às 4 horas da tarde, a começar de agora já direto, sem ninguém tomar água nem ir ao banheiro. Eu dizia ontem que entrar